Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus venha nos unir sempre mais nesta mesma fé, nesse mesmo amor e nesta mesma comunhão. E vamos ler a palavra de Deus para dar abertura a este culto online de louvor, de adoração e de gratidão ao nosso Deus, que está no Salmo 40. E está escrito assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Querido, a palavra de Deus para os nossos corações é paciência, é esperar com paciência no Senhor. Nós vemos aqui a situação desta pessoa. Se sentia como num lago encharcado de lodo. Sabe, quanto mais você mexe, mais afunda. Mas ele clamou ao Senhor e esperou com paciência no Senhor. E o Senhor tirou-lhe daquela situação, colocou sobre uma rocha e firmou seus passos. É isso que o Senhor vai fazer com cada um de nós que sentimos nessa situação. Quantas pessoas, queridos, estão estressados, estão afadigados, estafados, perdendo o controle da situação. Mas peça ao Senhor paciência. É difícil esperar. Esperar no trânsito, esperar numa fila, é muito difícil esperar, mas a palavra de Deus nos convida a confiar e a esperar no Senhor. Deus vai mudar a sua situação, vai te colocar numa situação melhor, vai colocar um cântico na sua boca e nós todos, você e todos nós, vamos nos alegrar no Senhor. E muitos vão ver o antes e o depois, a sua situação. E muitos verão a melhora, o lugar que Deus te colocou e vão se alegrar contigo. E nós louvaremos e vamos engrandecer o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nessa noite, Senhor, a Tua palavra, esperar com paciência no Senhor. Olha a situação de cada um, Senhor. Muda a situação para melhor. Pessoa perdendo o controle. Mas na hora do descontrole, peça paciência ao Senhor. Muda a situação do seu povo, Senhor. Abençoa com saúde, com paz, com prosperidade, com milagre. Recebe a nossa adoração, nosso louvor e a nossa gratidão, porque só Tu és digno. E glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nos abençoe com paciência. Deus abençoe os irmãos. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submerger, a Tua mão me traz a toda pra esperar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o Deus
me traz a dor pra esperar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu nome, minha paixão, é a minha canção e o meu louvor. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Nós estamos aqui nesse sábado para mais um culto sabático, o culto da palavra de Deus. Todo sábado, Jesus Cristo e toda a sua família estavam dentro da sinagoga para louvar, adorar, glorificar e exaltar o Eterno. Assim a nós. Nós estamos nesse sábado aqui, o Senhor Deus deu uma palavra para nós, nos deleitarmos uns com os outros. E nós vamos ler essa palavra, que tem o título de hoje, Desprezando as Bênçãos. Desprezando as Bênçãos. Esse é o título da palavra que o Eterno Deus deu para mim e para você. Não despreze as bênçãos que Ele tem para vocês, para nós. Então eu vou ler de Gênesis, irmãos, 25, do 27 até o 34. Gênesis 25, 37, do 27 ao 34. Desprezando as bênçãos. Gênesis, capítulo 25, do 27 ao 34. E cresceram os meninos, Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo, estava ele cansado e com fome. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me serve a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó pelo prato de comida. 34. Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Soberano Deus, nós te louvamos e te glorificamos por essa palavra, desprezando as bênçãos. Que o Senhor venha abençoar esse ministério, que o Senhor venha abençoar todos que congregam na Capela Quadrangular, aqui em Vila Antonieta, que nós não venhamos desprezar as bênçãos que o Senhor tem para nós, que a sua igreja, os seus filhos, as suas filhas, não venham desprezar as bênçãos, mas venham valorizar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Eterno, abençoa, prospera esta palavra em nome de Yeshua de Nazaré. Então, irmão, nós vemos aqui que desprezando as bênçãos. Tem pessoas que não valorizam aquilo que Deus coloca nas mãos deles, né? Eles acham que é pouco, eles acham que é insuficiente e não dão valor às coisas superiores, não dão valor às coisas espirituais. Nós temos que aprender a valorizar tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. E nessa noite nós vamos falar dos gêmeos. Nós vamos falar dos irmãos gêmeos. Não é porque são gêmeos, não é porque são irmãos que têm a mesma natureza, têm o mesmo sentimento, a mesma vontade. Não, cada um tem o seu sentimento, cada um tem a sua particularidade, na verdade. Então nós vamos falar dos gêmeos. Nós vemos que as pessoas, irmãos, muitas vezes elas não valorizam as coisas espirituais, não dão valor às coisas que Deus tem para nós, irmãos, dão mais valor às coisas
temporãs, as coisas passageiras, as coisas da terra, as coisas terrenas, as coisas naturais, mas nós temos que aprender, irmão, a valorizar as coisas espirituais, porque tudo vem dos céus para mim e para você. E nós vemos, amado, que Esaú significa cabeludo, né? Porque quando ele nasceu, tinha bastante pelo, nasceu aquele menino peludinho. Então nós vemos que Esaú significa cabeludo. Esaú, irmãos, ele era mais insinuante que Jacó. Na verdade, Esaú ele era mais saído, mais atirado, mais ativo. Nós vemos que o Esaú ele deu para ser atleta, né? Ele queria atleta, caçador, homem do campo, outra visão, a verdade. Enquanto um era pacato, doméstico, outro era atleta, gostava das coisas, gostava de novidades, gostava de caças. E nós vemos que, porém, irmãos, nesse Esaú faltava uma coisa mais importante que você tem que ter. A Bíblia fala, olha, peça a Deus que Ele te acrescenta, peça a Deus que Ele vai colocar fé sobre você. E nós vemos que Esaú, ele era uma pessoa insinuante, ele era uma pessoa ativa, porém faltava fé em Deus, faltava fé nas coisas de Deus. Nós vivemos numa época, irmãos, que a fé das pessoas está se desvanecendo. As pessoas estão vivendo mais por aquilo que vê, as pessoas estão buscando mais o material, mais o carnal, isso até dentro das igrejas, não é verdade? Você vê que os pastores já não trazem mais a Bíblia para o púlpito. Eles trazem o celular dele. Você quando traz a Bíblia para o púlpito, irmãos, você abre a sua Bíblia, você está com duas folhas abertas, então uma chama a outra, você vai expandindo a sua leitura, o seu conhecimento. Então os pastores têm que voltar às origens, irmãos. Os pastores têm que aprender a trazer a Bíblia para o púlpito, para os seus alunos verem. O pastor é um espelho. O que você está refletindo? Não é verdade? Então nós vemos, irmão, que Esaú, ele era muito materialista, ele não valorizava as coisas espirituais, não dava valor. Cresceu o pai dele, Isaac, irmãos, ensinava para eles aquilo que Isaac aprendeu com seu pai Abraão, aqueles que eles aprenderam no ministério do sacerdote Melquisedeque, era um grande sacerdote dessa região, Melquisedeque, na verdade, mas não valoriza, não é porque é gêmeos, não é porque são irmãos, nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, que eles têm que fazer as mesmas coisas. Não, cada um segue o seu caminho. Nós vemos que Esaú, ele não confiava, ele não depositava a sua confiança nas promessas divinas. Sabia que tinha promessa, na verdade. Sabia que tinha promessa para ele, porque Esaú aqui, ele era o primogênito. Primogênito é aquele que nasce primeiro. Eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Então o primogênito, irmãos, ele tinha direito a uma herança um pouco maior do que os outros. O primogênito, ele tinha direito de ser o responsável pela família, pelo sacerdócio, após a morte do patriarca, mas ele não valorizava, ele gostava do campo, ele gostava das coisas mais do mundo. Isso é normal para certos tipos de pessoas. Então vejam vocês que ele não dava valor à aliança do seu pai, Isaac, ele não dava valor à aliança do seu avô Abraão, na verdade não valorizava o espiritual. Então, eles desprezavam as bênçãos. Às vezes as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não valorizam, não pagam um preço, não liberam a fidelidade, não liberam a fé. Nós temos que valorizar, irmãos, as coisas, as bênçãos que Deus oferece para nós, que Deus coloca nas nossas mãos. E Yeshua nunca desprezou, irmãos, as bênçãos.
Desde pequenino, ele sempre trilhou os caminhos, porque ele sabia que Deus tinha uma história para ele, Deus tinha um propósito para Yeshua. Nós temos que aprender, valorizar, receber e glorificar e agradecer ao Eterno por todas as bênçãos, por todas as promessas que Ele tem para mim e para você. Pode demorar dias, pode demorar meses, mas elas vão acontecer, elas vão se materializar. O Senhor, Ele disse que o povo dele ia para uma terra estranha, e da terra estranha ele ia chamar para a terra prometida. Passou 430 anos, mais ou menos, mas ele chamou, na verdade. Mas ele trouxe a existência. Ele tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. Tem essa impressão que seria uma semana, durou 40 anos. Mas Deus realiza todas as promessas que Ele promete para mim e para você. Agarre-a, pegue-a com fé, irmãos, em nome de Jesus. Nós vemos, amado, que Jacó significa suplantador. Esse é o termo original no hebraico. Jacó quer dizer aquele que agarra. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Jacó quer dizer no original suplantador, aquele que quer suplantar, na verdade. Então nós vemos que muitas vezes a gente acha que Jacó é aquele que quer levar vantagem. Jacó quer dizer aquele que é mais astuto do que o outro, na verdade. Mas cada um tem uma caminhada, cada um tem uma visão. Jacó era doméstico, era mais criador de ovelhas, vivia em tendas, enquanto que o irmão dele ele era um esportista. Gostava de caça, gostava do campo, gostava de armadilhas, gostava de coisas diferentes. Cada um tem um caminho a trilhar, irmãos. Não é porque são gêmeos, não é porque da mesma casa que tem que seguir os mesmos caminhos, não. Cada um tem um caminho. Então nós vemos que Jacó, irmãos, ele não era diferente do seu irmão. Jacó, vende-me hoje a sua primogenitura. Disse Jacó, vende-me a sua primogenitura. Então tem essa impressão que Jacó aqui ele já era crente, tem a impressão que Jacó ele era já o discípulo do Eterno. Não, aqui ele é um materialista, irmão. Tanto materialista o irmão Esaú como Jacó. Está dizendo que ele não tinha uma visão ainda espiritual. Então a visão espiritual de Jacó demorou muito, irmão, para acontecer, para se tornar realidade na vida dele. Jacó que era semelhante ao próprio irmão sobre o seu dia a dia. E veja vocês, irmãos, que mas Deus, Ele abençoara, submeter e disciplinar a Jacó. Deus, irmãos, Ele nos disciplina. Em tudo nós temos que ser disciplinados, irmãos. Na igreja, na nossa casa, no trabalho, tudo tem que ter uma organização, tudo tem que ter uma disciplina. E nós temos que seguir essa disciplina. Todo atleta, irmãos, ele tem um currículo, ele tem que seguir aquele currículo, ele tem que seguir aquela disciplina para chegar no pódio, chegar ao lugar que almeja. Assim era Jacó. Nós vemos, irmãos, que Jacó, ele era confiante, ele buscava as promessas, porque Jacó sabia que o primogênito, ele tinha poderes mais altos do que o segundo, do que o terceiro, do que o quarto. Tanto na parte financeira, na parte da herança, como na parte espiritual, porque ele herdaria o sacerdócio, assim o desejasse. Nós vemos, irmãos, que o simples Jacó, ele ilude o perito Esaú. Jacó era um cara simples, tomador de conta de ovelhas, na verdade, mas não é porque ele é um cara do campo, não é porque ele é um cara tomador de conta de ovelhas que ele vai perder as guerras, vai perder as batalhas. Não, a sua posição, seu trabalho não influi na sua capacidade intelectual. Então nós vemos, amado, que o simples Jacó, ele iludiu o perito Esaú, iludiu o caçador. Na verdade, aquele que sabia montar armadilha, que sabia fazer armadilha para pegar animais ferozes, para pegar lobos, no fim ele caiu numa armadilha simples. Do tomador de conta de ovelhas. Nós vemos, amado, que
Diz o 31, então, vem de mim a sua primogenitura, porque já Esaú chegou do campo com fome, com sede, e ele disse para o irmão, que o irmão estava fazendo ali uma comida cheirosa, talvez já armando uma armadilha, preparando a armadilha para o próprio irmão cair, porque o irmão ia voltar à tarde, cansado das caças que ele ia ter tinha feito para o pai dele gostava daqueles animais, daquelas caças que Esaú caçava, na verdade. Então, Jacó ele preparou uma cilada, Jacó preparou uma armadilha, Jacó foi astuto aqui, irmãos, para almejar aquilo que ele pretendia. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, com as pessoas. Não é porque as pessoas são um cara que fala manso, é um cara que fala suave, vocês têm que ter cuidado. Jacó, ele preparou a armadilha para os seus irmãos. Então nós vemos, amado, que Jacó, ele sabia que o primogênito, ele tinha direitos maiores. Então o que ele fez? Ele foi tentar e tentou comprar, barganhar a primogenitura do irmão. O irmão não valorizou, irmãos, a primogenitura. Esaú não deu valor. Aprenda a dar valor àquilo que Deus oferece para você. Aprenda a dar valor àquilo que Deus coloca nas suas mãos. O Senhor sempre coloca nas nossas mãos coisas pequenas, irmãos, para colocar nós impostos maiores. Se nós somos fiel no pouco, diz a palavra, no muito eu vou te colocar, na verdade. Então isso é na empresa. Quantas pessoas começou limpando, começou como ajudante e chegou a cargos altos na empresa, na verdade. Então nós vemos, amado, que um desafio difícil é saber quando agir e quando esperar. Nós temos que aprender, irmão, a esperar em Deus. Na verdade, é difícil saber quando nós devemos agir, quando nós devemos esperar, o momento de agir. Então nós temos que aprender a esperar, irmãos. Esperar com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o nosso clamor. Então Esaú não teve paciência. Esaú, ele não soube esperar, na verdade, irmãos. Ele foi prepotente. Eu estou com fome, eu não quero saber de primogenitura, eu quero comer. Lembra que o inimigo ofereceu para Yeshua lá no monte? Yeshua, vou dar tudo isso para você, vou dar essa cidade para você, as melhores churrascarias para você. Por que o inimigo foi tentar o Senhor Jesus no monte? Porque fazia 40 dias, irmãos. Então ele foi tentar pegar Jesus pelo estômago. Na verdade, aqui, irmãos, Esaú caiu na armadilha do estômago. Estou com fome. Portanto, é agora, não é depois. Então nós temos que ver e aprender com Jesus que ele resistiu ao inimigo, porque o inimigo foi tentar pegar Jesus pelo estômago, 40 dias sem comer. Na verdade, resista à tentação e ela fugirá de vós, irmãos. Esaú não resistiu. Esaú, sendo exímio caçador, exímio fazedor de armadilhas, ele caiu na armadilha do seu irmão Jacó, pelo prato de comida. Por que eu quero primogenitura? Não valorizou, desprezando as bênçãos. Nós vemos que a maioria de nós, irmãos, acha difícil esperar. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Vermelho quer dizer Edom, não é verdade? Então, irmãos, Edom aqui, Esaú, ele foi o líder, Esaú foi o pai, Esaú foi o criador da nação dos edomitas. Edom aqui. Deus também tinha bênção para ele, irmão. Deus não esquece de mim, Deus não esquece de você. Só que ele perdeu a bênção da primogenitura. E nós vemos aqui quando Isaac estava
à beira da morte, que ele abençoou Jacó e abençoou Esaú. Esaú chorou: pai, o Senhor não tem mais uma bênção para mim, porque Isaac orou e liberou a bênção da primogenitura sobre Jacó. Ele se precipitou, na verdade, ele não valorizou, trocou por um PF, prato de comida. Dá valor, irmãos, aos pequenos começos, dá valor às pequenas coisas, na verdade. Nós vemos, amado, que o primogênito ele tinha o direito de exercer sacerdócio sobre a família. O primogênito ele tinha a porção dobrada dos bens paternos após a morte do seu pai, na verdade, porque tudo isso fazia parte da família de Abraão. Tudo isso, essa promessa foi para Abraão, irmãos. Nós somos filhos na fé de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, irmãos. Não despreze a primogenitura, não despreze os pequenos começos. Nós vemos, amado, que às vezes nós perdemos as bênçãos por exatamente como Esaú está cansado de esperar, está cansado de andar. Veja o povo no deserto, na verdade. O povo no deserto estava cansado de esperar por Moisés. Então, Moisés subiu ao monte para orar. Moisés ficou 40 dias. O povo aqui embaixo se cansou, se desesperou. Moisés não vai voltar mais. Vamos fazer um ídolo para nós. Quantas vezes as pessoas deixam a igreja, abandonam a igreja, porque passou dias, meses, semanas, não recebeu aquilo que ele esperava. Não, Deus é um Deus de barganha. Deus é um Deus de promessa. Fique nas promessas, irmãos. Fique nas promessas. Não troque as suas bênçãos, as suas promessas, irmãos. Moisés demorou 40 dias para descer, o povo já fizeram ídolos, irmão. Já foram adorar ídolos, irmão, porque Moisés demorou. Exatamente como Esaú. Estou cansado, estou com fome. Cheguei agora. O que serve a primogenitura? Mas lá na frente, ele chorou. Lá na frente eu e você, irmão, se nós não trilharmos os caminhos do eterno, nós vamos chorar. A pessoa tem que valorizar as bênçãos que Deus tem para mim e para você. 40 dias que Moisés subiu, Moisés não vai voltar mais. Vamos fazer bezerro de ouro para nós. Vamos adorar o bezerro. Todos, quase todos que fizeram isso aqui, morreram naquele local. Mais de 20 mil pessoas. A desobediência leva à derrota. Desobediência leva à morte prematura, irmãos. Desobediência leva a nós perdermos as bênçãos que o Eterno tem para mim e para você. Fique nas promessas, não despreze as bênçãos. Na verdade, nós vemos, irmãos, que a impaciência, ela é a filha ilegítima da falta de fé, da teimosia. A impaciência, ela é a filha ilegítima da falta de fé. A pessoa não tem fé, a teimosia é filha da impaciência. Está vendo? Nós vemos que diz, então Jacó disse: vem de mim hoje a sua primogenitura. Por quê? Porque Esaú estava com fome, Esaú estava impaciente. Então a impaciência é a filha ilegítima da falta de fé. Tem que ter fé em Deus. Jacó, irmão, ele armou uma armadilha ferrenha contra o próprio irmão dele. Jacó, que era criador de ovelha, que era um cara doméstico, mas aqui ele foi muito mais astuto do que o caçador de animais ferozes. Esaú sabia fazer grandes armadilhas, Esaú sabia fazer arapuca, mas ele caiu na arapuca do seu irmão, porque o irmão tinha desejo de conquistar a primogenitura. Colocou e prendeu seu irmão dentro de uma armadilha, prendeu o irmão dele dentro de uma arapuca, irmãos. Não despreze as promessas. Na verdade, nós temos que aprender a agir no horário, na estratégia do Senhor. Jesus estava demorando. Talvez Jesus não volte mais. Ele disse que ia voltar. Na verdade, levar aqueles homens a ficarem deprimidos. Levou aqueles talmidins a ficarem tristes, desgostosos. Exatamente como esse
irmão Esaú, estou com fome. Para que me serve a primogenitura? Não é para agora, mas a primogenitura, os direitos do seu troféu para mais tarde. Para mais tarde, irmãos. Na verdade, tem pessoas, irmãos, que fazem juramentos precipitados. Esse homem, Esaú, ele fez juramento precipitado. Se precipitou, vendeu as bênçãos de Deus por um prato de comida, pelo PF. E se fosse então a churrascada? Misericórdia. Na verdade, nós vemos que Esaú, ele foi tentado pela fome. Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Existe a fome. A fome passa, na verdade. Não deixe o inimigo pegar você pelo estômago. Resista-o, na verdade. Então nós vemos, irmão, que ele não vigiou como um caçador. Ele não vigiou o seu inimigo como um caçador de serpente. A própria serpente da astúcia pegou ele, na verdade. Ele não vigiou, irmão. Nós temos que aprender a vigiar. E Esaú era perito na caça, homem do campo, mas caiu na própria armadilha. Aquele que sabia fazer armadilha para pegar o inimigo, caiu na própria armadilha. Vigie. Vigie. Fique esperto. Fique atento, irmãos. Nós vemos que os discípulos juraram fidelidade ao Senhor. Senhor, nós não vamos abandonar o Senhor, nós vamos até o fim com o Senhor. Juramentos precipitados. A Bíblia é cheia de juramentos precipitados que levou à derrota. Olha aí, ó. Desprezando as bênçãos. Por quê? Ele fez um juramento. Jurei, tal. Vou vender a sua, me dá comida. Os discípulos falaram, Senhor, nós estaremos com o Senhor até a morte. Jesus falou, será? Vocês estão... Lembra lá na cruz, de homem, só tinha João. Onde estavam os outros 10? Desprezando as bênçãos. Desprezando as promessas. Juramento precipitado. Não jure, irmãos. Se você não pode cumprir o seu voto, não faça juramento. Quantas pessoas, milhões, chegam diante do altar, sim, eu nunca vou abandonar nunca vou abandonar ela, é uma primeira. Acaba o casamento. Desprezando as bênçãos, na verdade. Nós vemos que Herodes, ele fez um juramento para a filha de Herodias. O que você quer, Herodias? Falei, a cabeça do profeta. Na verdade, e Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Desprezou Esaú a sua primogenitura. Não despreze as bênçãos, irmãos. Valorize as bênçãos. Valorize os pequenos começos, para que você não venha chorar mais tarde, como esse Esaú chorou. Para que você não venha se arrepender, irmãos. Clame pela misericórdia do Senhor. Nós temos que aprender a agir no horário, irmãos. Nós temos que aprender a agir no horário, na estratégia que o Senhor tem para nós. O Senhor, irmão, Ele vem falar comigo, com você, quando menos nós espera, na verdade. Mas Ele vai nos visitar. Ele vai enviar o anjo dele, ele vai enviar o Espírito Santo dele para nos ajudar, para nos consolar, para nos confortar, para nos guiar, irmãos. Confia, não despreze as bênçãos. Se você permanecer fiel, se você for até o fim, as bênçãos vão se materializar na sua vida e na minha vida. Não é verdade? Nós vemos que a fé era a coisa principal da existência real. Esaú, ele despreza a bênção divina. Muitas pessoas, irmãos, preferem as bênçãos temporâneas, preferem as bênçãos passageiras, mas eu e você não. Nós buscamos as bênçãos que o Eterno tem para nós. Não despreze as bênçãos, irmãos. Não despreze
as bênçãos que Deus tem para nós. Tema de hoje, desprezando as bênçãos. Muitas, irmão, desprezando, só para você ter uma ideia. Quem começou desprezando as bênçãos? O casal 20. Quem é o casal 20? Adão e Eva. Então, de lá para cá, irmãos, dezenas e dezenas de pessoas desprezaram as bênçãos, não valorizaram. Disseram, eis-me aqui, na hora todos debandaram, na hora todos saíram fora. E nós vemos, irmão, que nós temos que aprender a ficar no Senhor. Esaú chorou. Esaú, ele pediu clemência, mas ele foi rejeitado, irmão, pela bênção da primogenitura. Ele não recebeu a bênção da primogenitura, porque ele não valorizou. Valorize as bênçãos que Deus tem para você, irmão. As bênçãos que Deus tem para mim. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor vão acontecer, irmão. As bênçãos passam do pai para o filho. Na verdade, a bênção veio para Abraão, Isaac e Jacó, que depois se tornou Israel. O caçador exímio, o atleta exímio Esaú, ele perdeu a bênção maior para um tomador de conta de ovelhas. Porém, sábio. Não é o trabalho, é a sua capacidade de ver, de enxergar as coisas, irmãos. Na verdade, nós vemos que nós temos que aprender a esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Aprenda a esperar, irmãos. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Nós vemos que Esaú, ele despreza a bênção divina. Milhões de Esaú estão por aí. Nós vemos que o destino de Esaú serve para que todos nós, irmãos, não venha menosprezar as bênçãos espirituais. Esse aprendizado que nós estamos aprendendo nesta noite, irmãos, que esse homem que desprezou as bênçãos divinas, aprenda com Esaú. Não despreze as bênçãos divinas. Deus tem coisas maiores para nós. Deus tem coisas grandes para nós. As bênçãos que poderiam ser realizadas, às vezes elas ficam perdidas para sempre. Ele perdeu a bênção da primogenitura, que era na vida dele, ia se materializar, ia realizar na vida dele por herança, e o sacerdócio também, na verdade. Mas ele menosprezou, ele abandonou. Era um prato de comida. Não abandone as bênçãos, irmãos. Não abandone aquilo que Deus tem para você. Não menospreze as promessas. Esse homem, esse rapaz, ele era exímio atleta, exímio caçador, caiu na armadilha de um pastor de ovelhas. Deus abençoe essa palavra. Que essa palavra venha alcançar milhares e centenas de pessoas que hoje estão morrendo, estão passando por necessidade, porque desprezaram as bênçãos. Olha aí o exemplo. Graças a Deus que Deus tinha promessa para ele através de Jacó, irmão. Através de Esaú. Através de Isaac. Deus tinha bênçãos para Esaú. Deus tinha bênçãos para Jacó. Através de Isaac. Que Isaac era filho de Abraão. Mas a bênção principal ele perdeu. Não despreze as bênçãos. Não seja Esaú. Fique no caminho. Fique no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Ele tem bênçãos para mim e bênçãos para você. Não desprezes a bênção da primogenitura. Quando Deus oferece algo para você, agarre com todo o fervor. Irmãos, essa é a palavra que Deus tinha para mim e para você nesta noite. Desprezando as bênçãos. Que ensinamento maravilhoso que nós aprendemos nesta noite. As pessoas desprezam as bênçãos que Deus tem. A nossa nação poderia estar bem melhor, o mundo estaria
Poderia estar bem melhor, mas cada dia que passa, cada vez que passa, cada ano que passa, eles vão se esquecendo das bênçãos do Senhor, vão desprezando as bênçãos do Senhor e caindo no materialismo. Amém. Senhor, nós te damos graça e nós te louvamos por esta palavra. Que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha prosperar, Senhor, todos que ouvirão, todos que assistirem esta palavra, que estão na capela presentes, de perto, de longe, de distante. Que o Senhor venha abençoar os Esaús, que o Senhor venha abençoar os Isaac, que o Senhor venha abençoar os Jacó, que o Senhor venha abençoar todos, Pai. Que o Senhor abençoe o nosso país, Senhor. Derrama suas copiosas bênçãos sobre esta nação, Senhor. Abençoa a América, abençoa a África, a Oceania, a Austrália, Senhor amado. Nós te damos graça por Jerusalém, porque de lá saiu o nosso Yeshua, de lá saiu o nosso Salvador, que ele veio trazer a bênção de primogenitura para mim e para você. Nós não devemos desprezar as bênçãos que Deus tem. Deus vem abençoar, Deus vem prosperar, Deus vem enriquecer a sua igreja, os seus filhos e as suas filhas, em nome de Jesus. Você não pode estar amanhã, porque você é físico. Transfere para amanhã, como você quer que seja o seu dia de amanhã. Dia de bênção, dia de promessas, dia de fartura. Senhor, nós te damos graça por esta palavra. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, todos os irmãos que estão presentes conosco. O Senhor venha abençoar esse culto, prosperar esse culto. O Senhor venha liberar uma unção de promessa e de crescimento sobre esse ministério, Senhor. Porque nós não estamos desprezando as bênçãos que o Senhor tem para nós. Nós agarramos com as nossas mãos em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e de Adonai, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Deus nos abençoe. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Não despreze as bênçãos que Deus tem para você. Ela vai colocar você no pedestal maior. Ela é o troféu que você está esperando. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Em nome de Yeshua de Nazaré. Amém. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai da tua tenda,
oh filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, oh filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? No que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. História Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. E uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Te abençoarei.